Olá, eu sou Beni Moura, eu atuo no segmento de artes visuais desde 1987, possuo licenciatura plena em História pela Unispar e sou pós-graduada em História da Arte pela Embap. Eu comecei frequentando o ateliê do Museu Guido Viário em 1985, em Curitiba, sob a orientação da artista Suzana Lobo. Como eu não tive uma formação formal em artes, eu fui intuitivamente incorporando conhecimentos para me expressar esteticamente, né, a minha percepção de mundo. E a leitura, ela foi fundamental na formação do meu pensamento artístico, né? Então vale a pena citar o que mais me influenciou, que foi o livro O Homem e seus Símbolos, do Jung, a socialização da arte, teoria e prática na América Latina, do Canclini, né? Então, o Canclini ele foi fundamental para que eu entendesse o meu lugar no mundo como artista, que trabalha fora dos grandes centros difusores de cultura, que mora em Paranaguá, no Brasil, que vive e produz uma cultura periférica, né, que absorve cultura e ideias de fora, enquanto que produz, tem pouca ou quase nenhuma ressonância, né, pelo pouco alcance. E depois o terceiro, né, livro, que é O Belo e o Destino, uma introdução à filosofia de Hegel, da Márcia Cristina Ferreira Gonçalves. Né? Esse livro ele vai contribuir para a minha compreensão na evolução do conceito do belo e atividade subjetiva do artista nas suas elaborações estéticas na obra de arte. Né? Então, a minha conquista da liberdade criativa também ela foi essencialmente interna. Né? Aos poucos, eu fui exteriorizando essa liberdade artística em representações estéticas, como obras de arte, sempre caracterizada pela subjetividade e pela reflexão. Na pintura, eu tive uma fase figurativa, que foi de 1986 até 1990. Então, nessa fase, eu retratava as mulheres nuas e suas questões referentes, né, ao seu papel convencional. Elas estavam sempre envolvidas com seus conflitos, né, com seus anseios pela liberdade, participação social, realização profissional. Então, as obras dessa fase, elas eram de um colorido bastante intenso e elas foram feitas com tinta a óleo sobre tela. Ainda nessa fase figurativa, eu experimentei diluir a tinta a óleo para buscar transparências e outros efeitos, né, com a tinta. Depois eu entrei para uma fase de abstração. Né? Eu fiz abstração gestual entre 1992 até 1994. Né? Nessa fase eu trabalhava praticamente o dia inteiro no meu ateliê. Eu fiz pintura sobre papel com tinta que eu mesmo preparava, né? Eu usava pigmentos puros para preparar essas tintas. Foi nessa fase que eu descobri a pintura de grande dimensão. E então também que eu queria soltar o meu gesto, eu queria expandir os meus traços, a minha pincelada. Então, assim, para melhor estudar a evolução do meu gesto, eu abandonei a cor. Eu fazia as pinturas assim em preto e branco. Às vezes eu colocava um pouquinho de marrom para evidenciar assim, os planos, né, da pintura. Só depois que eu dominei esse meu gesto é que eu retomei a cor novamente nas pinturas abstratas. Aí eu fazia pinturas de cores intensas, assim, azul, vermelho, amarelo, roxo, né? Então voltei a usar a cor. Mas em 1995 eu iniciei uma nova fase na minha pesquisa, né? Eu passei a pesquisar as texturas e passei a usar como suporte sacos de juta. Né? Novamente eu vou abandonar o colorido e eu vou usar pigmentos todos em tons ocres.
né? E a partir dessa experiência, eu passei a construir os meus objetos de terra, né? E essa pesquisa em terra, ela me arrebatou, ela foi uma experiência assim, muito apaixonante. Eu fui buscar terra aqui no entorno de Paranaguá, e eu encontro assim uma diversidade de cor, granulações e texturas bastante intensa, né? E com essa pesquisa eu vou realizar, é uma pesquisa muito inicial, vou realizar uma série de obras e eu vou fazer uma exposição com o André Serafim. Eu vou expor esses objetos no SESC, aqui em Paranaguá, em 1997. Aí, esse mesmo conjunto de obras eu escrevi no edital, no espaço extinto, né, ali do Espaço Cultural do Banestado, em Curitiba. Ele vai ser selecionado e vai ser exposto ali, né? E a partir do ano de 2000, eu vou passar a fazer instalações e ambientais. Né? Foi um momento em que eu desejei que o espectador deixasse de ser o observador do meu trabalho e ele pudesse ter uma interação maior com a minha obra, né? Que ele pudesse entrar nessas ambientações para ter assim uma vivência estética, né? O que a gente chama de uma vivência estética. Eu comecei trabalhando com papel arroz branco e eu fiz uma obra para uma exposição chamada Ordem Oculta na Casa Monsenhor Celso, no ano de 2000. Né? A obra, essa exposição, A Ordem Oculta, ela não só marcou essa questão do meu início com os ambientais e com as instalações, mas também ela marcou o coletivo que nós passamos a fazer, eu e o André Serafim e o Antônio Temporão, e também foi um momento que nós passamos a ter um curador, que foi o João Henrique do Amaral, para nos auxiliar nas nossas exposições, né? Embora eu esteja trabalhando com as instalações, eu não abandono a minha pesquisa com a terra, né? Então, inicialmente, na minha pesquisa com a terra, eu queria um trabalho que fosse mais frágil, que a terra se desprendesse do suporte, né? Então, esse processo e esse questionamento vai fazer parte, né, da obra. Mas depois eu vou querer que uma mudança, né? Eu vou querer tornar esse objeto mais resistente, eu vou querer fazer o objeto de uma forma diferente também. E para avançar nessa pesquisa, eu vou contar com o apoio e troca de experiências com Antônio Temporão na questão do aglutinante. Né? Então, em 2000, nós juntamos o resultado dessa pesquisa para criar uma exposição, e a gente apresentou essa exposição na Casa Monsenhor Celso com o título de Vestígios. Quando eu entro nesse universo para explorar a Terra, e com o objetivo de transformar a Terra em uma representação simbólica, em um trabalho estético, né? Vai ser um trabalho árduo, né? E muitas vezes eu precisei fazer uma pausa para me refazer. Então, a manipulação da terra, né, ela exige um trabalho físico grande, porque já começa com a questão de que eu tenho que me deslocar, buscar essa terra fora de Paranaguá, aqui nos arredores. Eu trago essa terra principalmente de Alexandra, né? Aí eu ponho para secar, depois eu vou triturar essa terra, peneirar, né? Eu coo toda a terra em peneiras, né? Da mais grossa, depois vou passando ela para mais fina, só para depois começar a misturar os aglutinantes e passar na estrutura do objeto, né? Então, esse trabalho é um processo longo, ele demanda às vezes meses, né? E de trabalho diário, não é assim que eu abandono o trabalho e depois retomo. Não, são todos os dias, eu vou todos os dias no meu ateliê, trabalho,
E assim, eu não me desligo desse objeto que eu estou criando, né? Eu fico dia e noite pensando no objeto, nas soluções, né? E a questão assim da estrutura também, o que apresentou, né, foi uma questão de estudar diversos materiais, né, para criar essas estruturas. E o que melhor que eu me adaptei melhor foi a estrutura de ferro, né? Então eu faço o desenho, levo no serralheiro, o serralheiro faz, eu trago esse objeto, né, essa estrutura para o meu ateliê, e lá eu vou passar o tecido, eu vou envolvendo ele em tecido, eu faço muita costura, né, para até criar esse objeto para depois se passando a terra, né, vou passando por camadas. Espero secar, depois eu retomo, passo uma outra camada até finalizar esse trabalho. Com André Serafim, eu fiz a exposição Sete Virtudes no Memorial de Curitiba, em 2007. O projeto ele foi selecionado pela Fundação Cultural de Curitiba e para essa exposição eu fiz objetos assim de grandes dimensões, né, todos com aproximadamente 2 metros de altura. Depois eu vou fazer uma exposição aqui em Paranaguá chamada O Vazio que Dói, no Sesc, em 2007. Né? Para essa exposição eu faço também uma instalação que une assim, 3 momentos em representações simbólicas, né? O nascimento, a morte, o vazio das perdas. Também nessa exposição, já no memorial eu usei, né, os tecidos brancos e transparentes para fazer uma ambientação para os meus objetos. Então, a partir do memorial, eu vou trazer isso para a minha obra, né, que eu vou unir a instalação com os tecidos, ambientando os meus objetos, né, de terra. Posteriormente, essa exposição, o Vazio que Dói, essa instalação ela foi selecionada para uma exposição em Madrid, na Espanha, na Casa do Brasil. E também eu faço uma exposição chamada Ícaro e o Labirinto, na Sala Teodoro de Bona, no Museu Paranaense, no Museu de Arte Contemporânea do Paraná. Ela foi composta pelo labirinto de tecidos transparentes, fiz asas de grandes dimensões, com cerâmica, que eu também trabalho a cerâmica, né? Fiz um painel de cerâmica, e essa asa ela estava assim de uma forma que as pessoas podiam interagir, tirando fotografias, né? Usando essa asa como simbolismo de liberdade, né? Ela podia se apropriar, inclusive dessa forma, né? Tirando fotos em frente à asa. Em 1987, eu fui pela primeira vez selecionada para um Salão Nacional de Artes Visuais, que foi o 14º Salão de Artes de Santos. Nesse mesmo ano também eu tive a oportunidade de participar da primeira coletiva, que foi a convite do Jair Mendes, diretor do Museu Guido Viaro, que tinha o nu como tema. Né? Então foi a primeira vez que eu vi o meu trabalho exposto junto com trabalhos de artistas já renomados em Curitiba. Então eu vou destacar 2 salões, de vários salões que eu fui selecionada, que eu participei, 2 salões que eu considero assim, mais importante para a minha trajetória, que foi a 7ª Mostra de Arte Tridimensional João Turim e o 4º Salão de Artes Vitor Meirelles, em Florianópolis. Eu também recebi diversos prêmios, eu vou destacar o de 95 e de 96, que foi prêmio Indicação de Exposição na Sala Miguel Bacum, que foi do 8º e do 9º Salão de Artes do Iguaçu. E o prêmio, em 1997, o Prêmio Governo do Estado do Paraná, no 12º Salão Paranaense da Paisagem. Eu fiz algumas exposições individuais, né? Não foram muitas. A primeira eu fiz em 1988, ainda daquela fase figurativa, né? Chamada Envolvimentos,
Foi um projeto selecionado pela Galeria do Centro Cultural Brasil e Estados Unidos em Curitiba. Depois eu vou ter mais 2 projetos selecionados em Curitiba para exposição individual. Um no hall da Secretaria de Cultura, que eu dei o nome de Tons da Terra, em que eu apresento objetos de terra, né? Assim, todos numa representação simbólica dessa questão de estar no mundo, da transitoriedade da vida, né? E essas obras, as principais obras tinham um nome de feto, era uma série assim chamada Feto, Manto, Sarcófago e Anjo. Depois eu vou fazer uma individual chamada Desfazer-se, na Casa Chão Turim. Então, a Desfazer-se foi importante porque, na ocasião, a crítica de arte Marisa Bertoli, de São Paulo, ela vai escrever um artigo sobre a minha obra, né, sobre toda a minha trajetória, e ela publicou esse artigo, né, ele foi publicado no Jornal da Associação Brasileira de Críticos de Artes, com o título Desfazer-se, a construção de um imaginário, a arte de Beni Moura, da penteadeira aos abismos em busca dos sentidos. E foi bem importante porque esse jornal ele é divulgado em todos os espaços culturais e museus do Brasil, né? E esse mesmo texto eu usei na apresentação da exposição da Casa Chão Turim. Em Paranaguá eu fiz a primeira exposição individual no Clube Literário, em 1989, e depois eu vou fazer 3 exposições individuais no SESC. Em 2003, uma exposição chamada Um Espaço para uma Fantasia, que eu faço uma grande instalação na sala de eventos do SESC, né? Foi assim uma instalação que preencheu todo o ambiente, que as pessoas iam caminhar entre os tecidos que eu coloquei, que ia do teto também ao chão, esses tecidos, né? Depois, a exposição Tons da Terra, eu reapresento ela aqui, em 2005, no SESC, e depois eu vou fazer, em 2006, uma individual chamada Devorarte. Né? Foi uma instalação com ambientação daí também dos tecidos e os objetos de terra, né? Essa exposição ela trazia assim a principal reflexão era sobre a questão do que eu devoro, né? Da questão da existência humana, o que eu devoro, o que me devora, eram esses os questionamentos que acompanhavam a exposição. E eu também não só participei dos salões, mas também fiz parte de algumas comissões de jurados desses chamados salões oficiais do governo do estado do Paraná, que era feito pela Secretaria de Cultura, né? Então eu participei como júri do Salão Paranaense da Paisagem, da Mostra Paranaense de Artes Visuais em Guarapuava e da Mostra Regional de Artes Visuais em Irati. Eu fui também representante no Conselho Estadual de Cultura aqui da macro-região, né, dos 7 municípios do litoral. Eu fui primeiro, no meu primeiro mandato, a convite, né, na área governamental, e no segundo mandato, que foi de 2007 a 2017 a 2019, representante eleita pela sociedade civil. Fui também por um longo período representante dos artistas visuais no Conselho Municipal de Cultura aqui em Paranaguá. Eu fui de 1996 a 2006. E na gestão, né, pública, eu também trabalhei como diretora da Casa da Cultura Monsenhor Celso, desde a sua instalação em 1997 até 2004. Depois eu retorno para a administração pública em 2013 e até 2016 como diretora de cultura. Ambas essas funções foram na extinta Fundação Municipal de Cultura. Então toda essa minha trajetória foi sempre estimulada pela minha crença, né, no poder transformador da arte. E das diversas formas que a arte ela impactou a minha vida, né? E também
causa impacto na vida das pessoas.